Salut la família! Gente, deixa eu preparar minhas lágrimas. O assunto de hoje é babado. Vamos falar das minhas piores vergonhas que eu passei na vida. 3, 2, 1. Espero que vocês estão bem. Eu não sei se eu estou bem hoje, porque hoje a gente vai falar das minhas piores vergonhas. Falando nisso, deixa eu fazer um lookinho, porque vou passar tanta vergonha hoje que eu preciso pelo menos estar um pouco chique. 2000 years later. Eu sempre fico falando no YouTube, no Instagram, de energia positiva, de ser a nossa melhor versão, de superar as coisas e tal, mas a gente esqueceu um ponto, que às vezes, por mais que a gente tenta se esforçando, a vida, ela mesmo, o karma, nos derruba assim. Então hoje eu quis simplesmente rir e compartilhar com vocês. Vamos começar. 3, 2, 1. A primeira vergonha eu chamei ela de Fashion Week. Eu não sei se vocês sabem, mas meu namorado e eu somos modelos. Então acaba que às vezes a gente pega os mesmos desfiles, a gente acaba se vendo no backstage, etc. Esse dia a gente pegou o mesmo desfile e meu namorado chegou antes de mim no desfile. Daí eu cheguei um pouco mais tarde. Quando chegou, parênteses, meu namorado de frente, ele tem um rosto bem peculiar, mas de costa ele é careca, né? Cabeça raspada, etc. Ele é branco. Então, eu chego lá no job, eu vejo um menino de costa. De costa parecia mesmo meu namorado, tipo, magro, alto, careca, mesmo tipo de estilo. Eu chego no menino, pego ele atrás, eu dou um beijo no pescoço, falo, oi baby. O menino gira assim. Não era meu namorado. Gente, bom, deixa eu te explicar como que eu tava nesse momento, tipo. Desculpa, eu achei que você fosse meu namorado, mas eu passei mais vergonha, inclusive, porque, tipo, eu achei que você fosse meu namorado. A Bia tava tipo, Bia, eu não sou. Enfim, mas depois a gente riu. E depois meu namorado chegando, então, meu, muita vergonha. A outra vergonha, ela é um pouco de boa, assim. É mais uma vergonha, tá, tipo, inocente, assim. E eu tava na universidade, na Sorbonne, em Paris, saindo da escola, tipo, meu, muito cansado e tal. Daí tem uns boys, assim, de motor passando. Estão me vendo e eles falam, oh, você não tem um papel aqui? E era um papel para fumar. Só que eu, inocente como eu sou, saindo da escola, eu falei sim, claro, para abrir minha sacola. Eu saí um papel, tipo papel de escrever. Gente, eles me olharam assim, ó. E foram embora, assim. Depois eu entendi que era papel. E, tipo... Gente, eu preciso beber um leite de amêndoas. Pera aí. Porque tá foto. Vergonha número 3. Ah, gente, essa não sei se eu... Agora a gente vai começar nas vergonhas bem pesadas. Eu tava no Rio, no ônibus, de boa, fazendo a minha melhor vida. Era 6 da tarde, então o busão tá bem cheio. Não dá pra sentar. Tipo, graças a Deus eu consegui achar um
um lugar para sentar. Era do lado de uma moça um pouco mais velha. E essa moça estava dormindo. Era muito fofa, inclusive. Essa moça estava dormindo, essa vovó. E daí eu comecei a botar meus fones, ouço minha música assim, Kinho, K-pop, baby boy, let's my play. De repente, eu sinto um cheiro de pum. Eu sinto um cheiro de pum vindo do lado, tipo, vindo da moça. Eu tô tipo, meu, todo mundo no ônibus, todo mundo no ônibus começou a me olhar. Porque a moça estava dormindo, então eu acho que, sei lá, na cabeça das pessoas, não podia ser ela, uma vovó toda fofinha dormindo. A Bi tava peidando, tipo, pum, after pum, after pum. Tipo, pum, depois de pum, depois de pum, depois de pum. Todo mundo ficou me olhando, tipo, e o ônibus tava lotado, então lógico que o povo tava com raiva. Eu assim, tipo, gente, não sou eu. Tipo, e as Bi, tipo, gente, eu passei tanta vergonha que eu me levantei e fui embora do ônibus, sabe? Eu sou alguém, eu não gosto, tipo, de, gritar assim, gente, eu não sou eu, não sei o que. Eu preferi sair do ônibus. As duas últimas vergonhas, gente. Juro pra vocês que esse tipo de vergonhas são vergonhas, eu acho que são especiais pra mim. No karma, elas são especiais para mim. Quando eu vou contar pra vocês, vocês vão rir de mim. Ontem, eu tava aqui em casa, justamente filmando um vídeo pro YouTube. Pleníssimo, feliz, eu arrumo a casa, vivendo minha melhor vida. Peguei uma cadeira. Aqui não é minha casa, é a casa da minha mãe, né? Então, eu não sei bem de tudo e tal. Peguei uma cadeira que estava num cantinho. Infelizmente, eu não sabia que essa cadeira estava quebrada. Eu sinto na cadeira. Começo a gravar. E vocês sabem, quando eu filmo, eu sempre faço movimentos, não sei quem, não sei o quê. A cadeira quebra mesmo dessa vez. Eu caio no chão, caindo um pedaço da cadeira. Gente, quando eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Um pedaço da cadeira entrar no nascimento do meu cu. Peraí, gente. Eu preciso ir buscar a cadeira pra vocês entenderem. Com tanta raiva que eu joguei lá no lixo, mas vou buscar. Essa daí, ó. Essa cadeira aqui, ó. Quebrando esse pedacinho, entra vrá, no nascimento, não dentro do cu, mas no nascimento do meu cu, assim, perto do cóccix. Gente, eu gritei tanto, eu achei que eu ia morrer. Porém, quando eu falo que vergonha, é que, tipo, é vergonha assim, porque era uma vergonha de mim, comigo mesmo, sozinho, aqui, de mim com Deus lá em cima. Eu falei, eu tirei isso assim, começar chorando e rindo ao mesmo tempo, assim. E eu falei, gente, eu juro pra vocês, falei, gente, isso é um tipo de coisas que só aconteceu comigo mesmo. Eu não sei. Alguém já teve um pedaço de cadeira que entra no cu. E o pior, que tava começando a doer, mas eu falei, gente, eu não vou no hospital. Eu vou chegar lá, gente, entrou uma cadeira no cu. Enfim, vou me acalmar, botar isso longe de mim, porque calma, não quero isso. E eu vou contar a última vergonha. Gente, voltei. Eu vou me acalmar, inclusive, porque... Mas tô bem, tô ótimo. Mas enfim, a última vergonha, eu acho que de tudo que eu passei na vida... Não, eu acho que quando eu caí do palco do Teto Preto, uma vez eu caí do palco da minha banda, a gente estava tocando, eu estava dançando, eu caí do palco. Eu acho que isso foi também uma das vergonhas da minha vida que eu falei, Mas essa que eu vou contar pra vocês agora foi a pior. Eu estava no avião com minha banda, justamente, a gente estava viajando no voo da Austrália, voltando pro Brasil, então são voos muito longos, sei lá, com 4 voos, passando por não sei o que. Era o penúltimo voo, aquele voo de 12 horas, que era Nova Zelândia até Santiago de Chile.
Então era tipo 12 horas no avião, comida, tu sabe, naquela comida do avião e tal. E eu não sou alguém que vou especialmente no banheiro quando eu tô no avião. Eu sempre fico assim, esperando, por mais que eu quero fazer xixi, eu fico assim, esperando, etc. Às vezes eu vou, mas, enfim. E dessa vez eu tava no avião, tinha 3 cadeiras. Eu tava na janela, um australiano, muito gato inclusive, e uma outra pessoa. E justamente, durante todo o avião, o australiano foi muito gentil comigo, ele me deixou carregar o celular com o negócio dele, porque o meu lado não estava funcionando, estava sorrindo para mim, etc. Enfim, muito fofinho. No momento eu quis fazer xixi. Eu não quis incomodar ele, mas eu perguntei, ele me deixou passar para fazer xixi. Daí lá no banheiro eu comecei a fazer xixi, mas sinto que minha barriga tá tipo... Mas falou, ah não, enfim, deixa pra lá. Eu volto. Deixa eu olhar. Quando eu volto, gente, ele começou a se levantar para me deixar passar. Eu falei, não, não se preocupe, eu sou bailarino, posso passar, se levantar. Então eu levantei a perna, passei 2 pessoas, no momento de botar a perna no meu lugar, eu soltou um pum. Gente, mas não soltou aquele pum tipo, soltou um pum tipo, aquele pum que só eu sei que eu só tenho pum. E geralmente, não sei se tu sei, mas esse tipo de pum bem quieto assim, são os pum que fede. Eu sempre só tenho um pumzinho, e daí eu juro pra vocês que eu fiquei com tanta vergonha que eu botei meu lençol assim, assim. Até chegar no Santiago de Chile, eu cheguei assim, ó. E o pior é que eu tava na janela, sabe? Meu, enfim, gente, não sei o que vocês acham, mas isso foram minhas piores vergonhas da vida. Por favor, me contar umas de vocês, porque eu tô me sentindo um pouco sozinho agora. Mas foda-se, também a gente é humano, eu acho que todo mundo tem um momento onde alguém caiu, não sei o que, mas eu acho que é bom às vezes pegar esse tempo pra rir um pouco. Hoje em dia todas as notícias são pesadas, todo mundo tá triste, etc. Eu gosto de pegar um tempo também pra rir de mim, pra rir da gente. Voilà. Espero que vocês gostam. Eu me sinto um pouco mais leve agora. Eu vou pra Paris porque eu preciso beber uma cervejinha pra esquecer. Bisous.